Com ela que conhece bastante coisa, é professora, é pesquisadora, é médica na área da pneumologia. E essa entrevista eu chamo a atenção de vocês aí para estarem conosco, porque o assunto é super importante. E realmente, olha, tá em todos os ciclos, todos os cantinhos do Brasil, vou falar do Rio Grande do Sul e da nossa região aqui, tá gente com um problema. Tem muita gente com um problema de saúde. E eu estou aqui para bater um papo com a pneumologista e professora da Universidade Católica de Pelotas, a Raquel Janelli. Muito bom dia, Raquel. Obrigado por atender a acústica, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Me diga uma coisa, o que está acontecendo com a população? Vou botar a população gaúcha. De uns meses para cá, vou falar assim de março, fevereiro, março, Janine, parece que na família, um ou dois estão com um problema que a gente acredita que é gripe, mas pode ser um outro tipo de vírus, pode ser Covid, e está acamando, deixando de muita gente trabalhar e os postos de saúde cada vez mais cheios, hein? O que está acontecendo nesse momento, hein? Então, na verdade, nós temos várias situações que estão acontecendo no momento. A gente vem de uma pandemia que nos deixou numa situação completamente diferente do ponto de vista social e econômico e traumatizante, né? Que completou 4 anos, no dia de ontem, onde a gente teve hábitos que a gente até tinha esquecido. É normalmente comum no final do verão e início do outono a gente ter síndromes gripais. Isso é comum, tá? Sim. Sempre foi. A partir do momento que a gente teve a pandemia e a gente teve isolamento social, a gente usou máscara, a gente estava fazendo uso do álcool gel, evitando aglomerações, isso deu uma diminuída, não só por causa do Covid, né, que a gente fez aquelas medidas para o Covid, mas para todas as outras doenças respiratórias. A partir do momento que foi relaxando essas medidas, as pessoas foram, inclusive, perdendo o medo, vamos dizer assim, do Covid, a gente voltou a ter uma vida normal, como era antigamente. Paramos de fazer as medidas de limpeza com álcool gel, de evitar ir nos lugares com sintomas gripais, evitar aglomerações, a gente volta a ter, então, ter contato com todos os vírus respiratórios que estão nessa época do ano, tá? Então, escolas, né, vão ter vários tipos de vírus circulando, entre eles o Covid, como uma doença que vai ficar, né? Mas nós aí temos adenovírus, nós temos os vírus da gripe, nós temos o social respiratório, muitos outros vírus que normalmente já fazem parte da comunidade e que circulam à medida que a gente vai tendo esse tipo de contato É, é, desprotegido. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Tu acha que a população ficou mais frágil depois Eu ia, do Covid, eu ia, hein? eu ia te fazer mais um comentário, né? Então, Ah, existir sempre existiu, tá? pois é. Retornamos para o convívio com a comunidade, tá? Relaxamos, o que a gente aprendeu com o Covid, a gente não está levando, a gente relaxou, tá? E, ao mesmo tempo, o fato do Covid não estar agora, né, naquelas ondas horrorosas e mortes e todo o desgaste que a gente teve durante do auge da pandemia, né, muitas coisas sobre o Covid ainda estão sendo estudadas. A relação do Covid com a imunidade, a relação do Covid com outros vírus, tudo isso está sendo pesquisado e a gente está procurando por respostas. Então, o vírus do Covid é um vírus novo, apesar de já passar 4 anos que a gente conhece ele, e a gente não sabe como vai ser a evolução a longo prazo. Se as Ah, pessoas vão ter outras doenças ou se ele tem influência. Mas sim, ele tem influência, por exemplo, em doenças bacterianas mais fortes pós infecções por Covid. sim. Como tu tem uma formação, estava dando uma olhada no teu currículo, já passou por vários hospitais, tem conhecimento sobre esse assunto, e tu falas sobre o Covid 4 anos. Uma pergunta o desenvolvimento da vacina do Covid foi feito às pressas, uma coisa diferente de outras vacinas que levam anos, 10, 12, 15 anos para ter
uma vacina pronta para uso. A vacina pode ter provocado algum tipo de fragilidade na pessoa para absorver outras coisas, hein? Me desculpa, Fábio, mas eu discordo completamente da tua fala, tá? Para começar, as vacinas não foram feitas à pressa, assim, vamos dizer, nas coxas, tá? Não é isso que aconteceu. Não? Nós temos centenas de estudos, nós temos muita tecnologia e essa tecnologia foi feita em tempo recorde. Sim. Então, nós estamos usando um termo errado. A vacina é segura e não tem nenhuma relação com o que tu está dizendo. Certo. O que a gente está transformando uma informação completa negativa, tá? Uma forma negativa e desinformando a população, tá? A vacina é segura, ela precisa ser feita assim como outras vacinas para que a gente não tenha casos graves e que não voltemos a ter a desgraça que teve na pandemia. Ela foi divisor de águas na pandemia, tá? Certo. Então, não há relação da vacina com qualquer tipo de nova doença respiratória mais grave. E sim, pode e tem do vírus. Tá, eu lhe pergunto sobre isso porque nós estamos tendo um crescimento bastante grande nos postos de atendimento de pessoas que estão com cenários diferentes. Agora de manhã, por exemplo, uma pessoa me ligou, olha, eu estou com um problema, parecia uma conjuntivite. Outros têm diarreia. São vários sintomas diferentes que estão acontecendo nesse momento que não consegue se identificar se a pessoa está com gripe, se a pessoa está com Covid ou outro vírus. A senhora acha que tem mutações que aconteceram durante esse período para que a pessoa esteja fragilizada e que daqui a pouco terá que vir outras cepas, por exemplo, da influenza, para tentar abreviar isso? Assim, então, novamente, esses sintomas todos que tu está dizendo não são novos. Nenhum é novo. Sempre existiu e sempre existirá esses sintomas como síndrome gripal em vários tipos diferentes de vírus. Isso não é novo e não está acontecendo nada de anormal. O que está acontecendo é que existe um movimento maior de número de contaminação, Sim. porque as pessoas também não estão fazendo o cuidado que deveriam fazer. Por exemplo, passar álcool gel, lavar as mãos, não sair doente para ir em aglomerações, Sim. deixar a ventilação alta. Então, obviamente, se a pessoa vai no carnaval doente, ela vai contaminar um grande número de pessoas. Sabe que o álcool gel, que eu sou usuário de álcool gel, onde eu posso, se sumiu dos prateleiras das entradas de restaurante, sumiu, né? Concordo contigo, diminuiu e inclusive está difícil de achar até autoteste para Covid, que tinha nas farmácias de fácil acesso. Hoje não tem. Tem dificuldade, às vezes, de achar até nos laboratórios. Então, assim, existe um movimento de querer que a gente volte ao normal. E, ao mesmo tempo, nós passamos 4 anos isolados. Então, a gente vai ter contato com novos. E como tu mesmo disse, existe sim a possibilidade, por exemplo, porque a cepa da gripe nunca vai ser o mesmo do ano anterior. A vacina da gripe, ela tem e pode ter imunidade cruzada com a vacina da cepa do ano anterior. Mas a cada momento, isso é uma característica dos vírus, cada vez que contamina uma pessoa, sim, tem a chance de modificar padrão e gravidade. Isso para a gripe, para o Covid, para qualquer outro vírus, Sim. tá? Mas as medidas para que a gente tem, no caso dos vírus respiratórios, são os mesmos que a gente falava no Covid. Não tem diferença. Vocês entendem? A questão existe sim um aumento de doenças respiratórias, existe um aumento de respiratórias nesse início do ano, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, não só apenas na cidade de vocês especificamente, né? Mas a população tem que estar ciente que existe como tentar evitar. O diagnóstico, antes da pandemia, não era comum. A gente não tinha testes rápidos, assim, tão acessíveis. A gente tratava como virose. A pessoa ia no médico e ficava até, às vezes, um pouco chateada que tudo era virose. Sim, porque a grande maioria das infecções são virais e elas são autolimitadas. A gente não tem um remédio para dar. Na gripe, quando a gente tem uma influenza, dependendo da situação dos grupos de risco, a gente pode usar medicações antivirais, né, para usar. E assim como também nós temos no Covid, em casos especiais, acima de 65 anos e fatores de risco, a gente também tem o Paxlovid, que também é um antirretroviral.
para diminuir a gravidade. Mas de todos os outros, assim, é um tratamento de suporte com alívio, Sim. certo? Não, é interessante a gente saber disso. Eu realmente, assim, eu percebo no meio que eu vivo uma quantidade de gente, vamos botar gripada, num princípio de inverno, princípio de outono que até agora não veio, mas assim, muito mais gente envolvida no nosso entorno aqui, que é impressionante. Por isso que chama atenção, assim, o governo federal está antecipando a equipe de vacinação para poder atender, né? O problema é que o pessoal da vacina da gripe, o pessoal deixa de vacinar, não está indo vacinar. Então, tem coisas assim de surpreender para a gente. O que está acontecendo, né? Um vírus novo, sintomas diferentes, sintomas distintos, assim, que eu vejo. A vacinação... Eu concordo com os sintomas distintos, não são sintomas distintos. Nós podemos ter infecções bacterianas mais graves, mas os sintomas não são distintos. A questão é que nós temos uma grande quantidade de vírus. Me desculpa, mas não é isso que eu... A senhora me desculpa também, mas eu não concordo com a senhora. Eu tenho várias pessoas... Então a gente vai ter que concordar. Mas assim, a opinião que eu estou dizendo para a senhora é o seguinte: as pessoas que eu convivo têm sintomas distintos e não é um sintoma de gripe. É isso que eu estou tentando entender. O que será que pode estar acontecendo no organismo da pessoa para a pessoa... Então, tá. Desculpa só te cortar, Fábio, mas eu vou te dizer de novo. Existe uma quantidade enorme de doenças virais que têm quadros clínicos virais definidos. A gente está expostos a isso. Esses quadros virais que as pessoas apresentam, eles variam muito de pessoa para pessoa, mas eles não são quadros virais novos, desconhecidos. Sim. Não são. E me desculpa te dizer, mas aqui, para mim, que estudei, que me especializei, eu entendo isso, tá? Isso não diminui o sofrimento das pessoas. Isso não diminui a quantidade de pessoas que estão doentes. Isso não diminui o problema. O senhor entende o que eu quero dizer? Claro que sim. Tá? Mas a gente também não pode dizer que são sintomas novos. Existem situações novas e até desconhecidas relacionadas ao Covid. As outras situações são situações que estão acontecendo por uma série de fatores que eu expliquei no início da minha fala, mas os quadros clínicos não são. Nós temos complicações mais achadas e relacionadas ao Covid. Estamos tendo mais otite médias, a gente está tendo mais pneumonias complicadas, infecções complicadas relacionadas ao pós-Covid. Assim como também o Covid deixa a parte aguda, também sequelas que a gente chama de Covid longa, tá? Sim. Que são diversas, e cada pessoa tem uma diferente da outra, certo? Então, assim, o que eu quero deixar bem claro aqui, para a gente também não passar informação para ser entendida errada, tá? Porque quando me pediram uma formação, essa participação que eu fiz com muito gosto, é para passar a informação certa para a comunidade, tá? Então, para não ter nenhum tipo de dúvida, eu vou explicar bem isso, tá? A minha parte que eu gostaria de deixar claro vacinas são importantes e salvam a população e a gente deve vacinar. Crianças devem ser vacinadas. Adultos devem ser vacinados, principalmente aqueles de grupo de risco, porque a gente sabe que esses que ainda estão precisando de tratamento, tá? E a segunda coisa nós precisamos, como comunidade, entender que esses vírus vão fazer parte da comunidade, a gente não tem como mudar, né? Não podemos viver numa redoma, mas nós temos que tomar certos cuidados, certo? E esses cuidados, se a gente puder usar álcool gel, se a gente puder não ir num local quando estiver com sintomas, evitar sair no local de aglomeração, deixar a ventilação, as casas ventiladas, abrir porque tem ar-condicionado, está calor, e daí as pessoas se trancam em ambientes, ficam isolados. Isso evita qualquer tipo de síndrome gripal, que é o que a gente fala, tá? Sim, e aí eu te falo, diarreia faz parte de quadros gripais, dependendo das gripes, dores articulares, perda de olfato paladar, rouquidão,
espirro, secreção nasal, tosse seca ou produtiva, dor no corpo, fadiga. Isso pode acontecer em diferente quantidade de sintomas em diferentes pessoas, em diferentes situações. Não, e a tá? senhora está Então, certa em dizer que eu acho assim, né? A gente tem um sintoma, não sei o que eu tô, se eu tô com gripe ou Covid, se precaver, né? Diminuir, quem sabe até a volta da máscara num ambiente de trabalho, ele é uma medida de empatia com os colegas, né? Eu acho que é importante ter isso. Eu não sei se eu tô... Bom, tu tem a máscara em casa guardada, já deve ter várias máscaras, tudo que é cor e tudo. Utilizar elas. Olha, eu tô em dúvida o que eu tenho, põe a máscara, porque se tu vai num ambiente fechado, tu acaba daqui a pouco trazendo coisas para os teus colegas, né? Tá certo. Não, e assim, hábitos que deveriam ser hábitos culturais e de higiene, não é nem questão de trazer pânico para a população, não é só o Covid, Não. certo? Então, é uma questão que a gente poderia e tem que repensar. Eu sei que a gente não quer voltar 4 anos atrás, a gente não quer voltar para aquela situação onde a gente vivia naquela situação de isolamento e discussões, e era um ambiente muito ruim e causa muita instabilidade nas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo alguma coisa a gente aprendeu. Naqueles anos, a incidência de todas as doenças infecciosas também diminuiu. Por causa disso, porque a gente diminuiu o convívio, porque a gente cuidava, né? É a mesma coisa. Agora, neste momento, nós temos que aprender a viver com isso também, certo? Eu acho que está certo, então, muito bom. Essa é a questão, tá? Não, mas principal. É muito bom a gente ter esse tipo de conversa para poder esclarecer, fazer contrapontos e trazer a informação mais clara para a população sobre isso. A senhora que tem experiência, professora da Universidade Católica, tem muito mais experiência do que a gente. Eu acho que é super importante essa oportunidade que a senhora nos dá de conversar. Estou sempre disponível para isso, inclusive nem que seja às vezes para ir contra o que tu está falando, né? Não é questão mas eu acho que o contraponto posição baseada em evidência, né? O que me faz querer que a população fique segura das informações que são passadas, né? Porque às vezes a gente fica inseguro, a gente conversa com um com o outro, ou recebe uma informação de WhatsApp e a gente começa a partir com uma coisa que já pode ser difícil e grave, quer ficar doente, não é bom ficar doente, né? Obviamente, pode se transformar numa outra coisa completamente diferente e errada, né? Então a gente conversa para ter argumentos que sejam válidos, né? E desfaz qualquer tipo de confusão que possa ter, de preferência, tá? Muito bom. Doutora Jaqueline Janelli, pneumologista, muito obrigado. Um bom trabalho para ti aí. Tá bom, tchau. Obrigada. Muito bem, são 10 horas e 16 minutos, né? E o programa é justamente isso, para debater, para buscar informação e para que você faça também a sua opinião. Tá aí a do pneumologista falando sobre como nós teremos que conviver com novas variantes de vírus e a empatia que nós temos que ter pelas pessoas também de se cuidar. Álcool em gel realmente sumiram das nossas vistas, né? Vamos ter que revisar esses assuntos e também as máscaras. Quem sabe o dia que a gente está com uma secreção, tá não sei o quê, usar a máscara para trabalhar acaba ajudando, inclusive, a não passar para os outros um problema. 10h17, vou para o intervalo, já voltamos. Hora certa. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. 10h17. A ortopedia é a área da medicina que visa o tratamento e a prevenção das doenças das articulações, ossos e músculos. Com o aumento da expectativa de vida, a prevenção e o tratamento precoce destas patologias podem postergar e até evitar possíveis correções cirúrgicas. Dr. Sandro de Matos Dias, atendendo em Pelotas, no condomínio Santa Casa Doctors, sala 807, e em Camaquã, na rua 7 de setembro 654. Fones e WhatsApp 53991561903. O Grupo Felite está em Camaquã. Com a Felite são 14 concessionárias Fiat no estado, atendendo um total de mais de 300 municípios. Em cada loja, consultores de vendas especializados esperam por você. E após a aquisição do seu carro, a Felite segue te atendendo com o pós-vendas. São oficinas completas para o atendimento das revisões e qualquer reparo que for necessário. Felite Fiat, em Camaquã, na Avenida José Loureiro da Silva, 961. No trânsito, escolha a vida. Você, empresário, já ouviu falar sobre o E-Social? É um sistema do governo federal para coletar informações sobre